gente? Quem está feliz de glória a Deus? Glória a Deus. Quem está feliz de aleluia? Aleluia. Está feliz mesmo, meu irmão? Então vamos orar de glória aí. A natureza aí já está calma. A natureza já está lá. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Queridos, eu gostaria que vocês já pegassem a sua Bíblia e abrissem no livro do Evangelho, né, segundo escreveu João, no capítulo 15. Aleluia. Deixa bem claro que Jesus, ele se entregou a sua vida por amor a nós. Também deixa bem claro, né, que Deus entregou o seu próprio Filho para que nós possamos ter vida com Ele novamente. Só que eu preciso entender, queridos, que como cristão, eu carrego Cristo dentro de mim. E eu carregando Cristo de mim, eu também tenho que transbordar deste mesmo amor. Eu também tenho que transbordar dessa mesma alegria, daquilo que nós estamos experimentando. Amém? Então nós não podemos abrir mão de amar o próximo, de entregar de verdade. Amém? Então o amor verdadeiro que é Cristo. Amém? Vamos encontrar o livro de João, no capítulo 15. Versículo 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Como é que está aí? Alguns está como agricultor, outros está como lavrador, né? A minha versão minha, a versão árabe, a vida revista atualizada, está falando que meu pai é o agricultor. Queridos, é um versículo muito conhecido. E eu quero entrar profundo nesse assunto sobre a videira, né, e os ramos, sobre frutos, para que nós possamos crescer cada vez mais. Amém, queridos? Não quer crescer em Deus, diga amém? Amém, amém. Então eu gostaria que você prestasse atenção aqui para que essa mensagem não seja conturbada no seu entendimento, não seja confusa por um momento de distração da sua vida aí. Amém, queridos? Amém. Olha, quando nós falamos de que Jesus está falando bem claro assim, ó, nesse versículo, eu sou a videira. E ele deixa bem claro que o meu pai, ou seja, Deus, é o agricultor. Queridos, quando a gente está falando do agricultor, a gente está lembrando muito bem de que o agricultor, o lavrador, ele é responsável pela, vamos dizer assim, é o responsável pela poda, pela limpeza, pela plantação, ok? Mostra para gente, amém? A videira nada mais é que, eu sei que, né, todo mundo tem conhecimento, tem muito além desse conceito de agrícola, né? A videira é a árvore, né, que produz a uva, né? E a Bíblia deixa bem claro que diz que um propósito de qualquer coisa que foi criada por Deus por natureza, ela já nasce com um propósito determinado. Ou seja, a videira nasceu para dar uva, né? A mangueira nasceu para dar. E é isso que a gente precisa entender, queridos, que a videira já nasce com um propósito de frutificar. Mas quando Jesus fala que ele é videira, queridos, ele está se colocando na condição de que nós precisamos entender. Existe uma profundidade nesse versículo, porque no versículo seguinte diz assim, ó, você que está com sua Bíblia pode continuar com ela aberta aí, para nós vamos, né, destrinchar esse capítulo inteiro. Mas diz assim, ó, o versículo 2 diz assim, ó: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o que está escrito aí? Corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha só, queridos, quando Jesus fala que ele é a videira, nós já precisamos entender que ele se coloca como o papel fundamental de ser a fonte da frutificação. É a videira que dá o fruto. É a videira que está enraizada, né? Ela que tem a raiz, ela que através da seiva dela que os ramos geram fruto. Então eu preciso ter um entendimento disso, que quando a Bíblia está falando aqui, que todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Essa palavra que no original, que a gente conhece muito bem, ela tem também a palavra corta aqui, ela também tem vários outros, vamos dizer assim, vou colocar como significado. Mas ela, a mesma palavra, ela está dizendo aqui, ó, que ela pode ser traduzida também por levantar, ela também pode ser traduzida também como levantar, erguer, como
elevar, né? Essa mesma palavra que é a palavra que a gente entende como cortar aí. Então hoje o que a gente tem visto muito, e eu vivi muito isso, sempre em muitas ministrações, que eu entendia nesse contexto de que a gente entende muito isso, né? Que a árvore que não produz fruto, ela é cortada. Mas quando a palavra de Deus está falando aqui sobre a videira, ela está exatamente enfatizando o conceito frutos. O versículo seguinte está falando exatamente isso, é o versículo 2, né, que nós dizemos, todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele quem? Ele corta. Aqui está falando do agricultor. E essa palavra, quando a gente entende o contexto do que a palavra está dizendo, ela está falando assim, ó, que ele levanta, porque vou tentar trazer o conceito aqui, gente, porque eu não sou muito bom nessa questão de agricultura, tá? Mas eu estudei um pouquinho para tentar chegar nesse conceito e ensinar para vocês aqui. Não são todas as videiras, né? Mas a maioria delas precisam de estacas, né? De madeiro, para que ela pudesse, ali até então, seus ramos entrelaçar entre essas estacas, né? Porque por si só ela não tem um tronco, ela não tem firmeza por si só. E é isso que nós precisamos entender, porque quando a Bíblia está falando sobre aquele que não está produzindo fruto, Jesus está dizendo assim, ó, ele, meu Pai, né, o levanta bem alto. Por que acontece, queridos? Olha só, no mesmo entendimento que a gente precisa entender, eu até anotei aqui para tentar explicar melhor isso para você, no tempo em que existe um momento de brotagem ali, né, dos botões, né, que é gerado pelos ramos, dos novos raminhos, vamos dizer assim, o vinhateiro, ele pega, né, o agricultor pega aquilo, ele pega os ramos antigos, né, que caíram por terra, e aí ele levanta e coloca novamente naquele madeiro, naquele lugar onde é alta, onde os outros ramos já estão. E depois, né, deles, ao começarem a crescer ou florar novamente, a produzir, aí o vinhateiro vai lá e corta e poda para tirar desses raminhos os improdutivos. E nessa podagem ele faz com que os ramos que estavam no chão, que ele levantou e colocou no alto, possa produzir novos frutos e começarem a florar novamente. E aqueles que ele poda, é justamente que não deu fruto, ficou infrutífero, ele tira para que aquilo ali não suba e não seiva a raiz da videira. Então, queridos, quando eu entendo que Cristo é essa videira, eu preciso entender que nós, a palavra deixa bem claro que nós somos os ramos. E aí a Bíblia deixa bem claro que todo ramo que estando em Jesus não der fruto, ele levanta, vou colocar nesse contexto. E tudo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então, queridos, eu preciso entender que quando você fala, Jesus está falando que ele é a videira. Ao mesmo tempo também você sabe que a videira precisa de um madeiro, né? Entenda isso, queridos, porque o que Jesus passou na cruz para que nós possamos hoje produzir frutos, faz toda a diferença. Essa mensagem ela vai terminar nesse conceito de entendermos aonde nós devemos crescer espiritualmente falando, amém? Amém. Porque quando o próprio agricultor ele retira tudo aquilo que impede de frutificar, queridos, ele está deixando bem claro que existe, independente da situação, do momento em que a gente entende que existe o cortar ali que está falando, que é elevar, que é levantar, existe um segundo processo, que depois que ele levantou, alguns ainda realmente não vão frutificar. E aí, a partir desse momento em que ele corta, em que ele lança fora. Mas o versículo 3 está dizendo assim, ó, quantos abriram aí, está acompanhando comigo, diz assim, ó, o versículo 3 diz assim, ó, vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Olha só, queridos, quando Jesus ele se coloca como a videira e coloca nós como os ramos, deixa bem claro que quando nós colocamos o conceito de que nós devemos escutar, não, sim, irmão, você precisa fazer alguma coisa, você precisa produzir, você precisa gerar frutos. E aí nesse entendimento distorcido de que quando você não entende que fala assim, se eu não estou gerando fruto, Deus vai passar, né? Vai passar a tesoura, vai cortar, né? Vai arrancar fora, vai jogar no fogo. E às vezes nós colocamos esse entendimento distorcido da palavra de Deus como algo que as minhas ações ou as minhas atitudes naturais, elas têm muito a ver com o fruto que eu estou produzindo. Mas olha só, quando eu falo de ramo é só um processo, é um caminho onde tem o fruto.
Mas o que gera a vida, o que traz a fonte, o que traz a água, a seiva, é a videira. Então, queridos, eu preciso entender uma coisa muito simples do que a palavra de Deus está dizendo. Que os frutos não são produzidos por mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade de produzir frutos, de achar que eu posso fazer pelos meus talentos, ou pelo meu comportamento, ou pela minha atitude, pela minha motivação. Mas eu preciso entender, queridos, que eu estando, sendo um ramo, eu estando enraizado em Cristo, preso em Cristo, aí sim nós geramos fruto. O fruto que se revela através do ramo é o próprio Cristo. É isso que eu preciso entender. Que a revelação de Deus ou de Jesus para qualquer outra pessoa que você conheça, ou vai ser através de você. Amém? Quando estão dizendo isso, diga amém. Amém. Então, queridos, como eu já disse aqui, né, como algum galho cai, o agricultor coloca totalmente lá no madeira. Porque é esse entendimento que nós precisamos ter. Porque se nós estamos firmados na videira, com um ramo preso ali, independente da situação que você está passando, o resultado final vai ser dar fruto. E eu preciso entender que fruto que é esse que eu preciso dar. Eu preciso ter profundidade nisso. Mas, queridos, eu preciso também ter certeza aqui de que nós somos o quê? Somos o Cristo é a videira e nós somos os ramos. Então, queridos, eu preciso entender que somos a parte, vamos dizer assim, somos a parte da obra de Cristo. Ou seja, nós fazemos parte daquilo que Jesus já consumou por nós. A obra consumada de Jesus é aquilo que é revelado em nós. Que são o quê? Os frutos. Amém? Quando está dizendo isso, diga amém? Amém. E aí, queridos, quando eu preciso entender de que todo fruto que é gerado, toda árvore, ela gera um fruto, e esse fruto não é gerado para ela se alimentar. Todo fruto é gerado para alimentar qualquer outra coisa. Seja os animaizinhos ali, quando o fruto está apodrecendo também, mas o fruto não foi feito para alimentar a própria árvore, não foi feito para alimentar a própria videira, muito menos os ramos. Então, queridos, quando eu vou tendo profundidade, né, nesse entendimento, eu preciso entender qual que é a finalidade desses frutos. Quando nós levamos a nossa vida para o lado espiritual, a Bíblia deixa bem claro em Gálatas 5, 22, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o versículo continua, contra essas coisas não há lei. Então, queridos, eu preciso entender. Quando eu coloco o conceito frutos, eu não estou produzindo nada para mim mesmo. E aí os frutos do Espírito são tudo isso que eu falei aqui, amor, bondade, longanimidade, todas essas coisas. Mas quando nós produzimos esse fruto, nós não estamos produzindo para nós mesmos. Isso tem muito mais a ver, queridos, do que eu estou falando aqui para que você entenda com profundidade, tem muito mais a ver com a nossa conduta e com a nossa forma de entender como Deus age em nossas vidas. Ou seja, o nosso estilo de vida está baseado nessa mensagem também. Porque, queridos, quem produz o fruto é o próprio Cristo. Ele produzindo um fruto, ele precisa de nós. Não é questão de você entender que existe uma necessidade de Deus precisar de nós. Mas eu estou falando, ele precisa de nós para que alguém se alimente através de você. Amém. Então você faz parte de uma fonte. Ela passa por você para chegar no destino final. Amém. Então, queridos, eu preciso entender isso de que o homem, quando ele recebeu no Gênesis o que foi designado como propósito, né? Crescer, multiplicar, esse foi o papel que Deus deu ao homem. Mas ao mesmo tempo também o homem foi seduzido por um fruto, e comeu desse fruto e caiu. Mas você já entende a história que existiu o processo da redenção, a qual Jesus veio e se tornou o segundo Adão, o Adão perfeito ali, e nos redimiu dos nossos pecados. Amém? Amém. Mas o versículo continua, o versículo 4 diz assim, ó: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós os podeis dar, se não permaneceres em mim. O versículo 5 diz assim, ó: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
E aí, queridos, está bem claro aqui, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Essa é a verdade. Os dois versículos aqui encaminham com o que eu acabei de dizer. Nós não podemos somente produzir o fruto para nós mesmos, porque sem a videira não podemos gerar frutos. E aí, queridos, quando você vai tendo profundidade de tudo que Cristo se revelou, quem Ele é e o que nós somos nele, nós precisamos entender agora como é dito no Novo Testamento, de que alguém, aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Então, queridos, eu preciso entender agora que nessa nova aliança, Cristo habita em mim, através do seu Espírito. E esse entendimento que eles fazem com que o entendimento de, vamos dizer assim, Jesus está dizendo, permanecei-vos em mim. E essa palavra permanecer em Cristo, queridos, ela também tem vários significados para que você entenda o que, ela já se explica, mas olha só, permanecer tem o mesmo significado que ficar, esperar, estar presente, ser mantido. Estar em Cristo, amém, queridos? Amém. Permanecer tem muito a ver com uma comunhão. Ou seja, eu tenho uma comunhão com Cristo e eu permaneço nele, eu estou nele. E a partir daí, então, eu vou gerar frutos porque eu estou conectado em Cristo, amém, queridos? Amém. E quando eu estou falando disso, queridos, eu estou falando da nossa vida espiritual com Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos muito viver de nossas aparências nos engana de acharmos que estamos gerando frutos, de achar que nós estamos caminhando no caminho certo. Porque quando eu entendo que a Bíblia deixa bem claro que eu preciso entrar para o meu quarto, ser cheio do Espírito, buscar a presença dele, buscar a presença de Deus, às vezes nós ignoramos várias questões, porque nós levamos para o conceito moral. Sabe, eu não vou prostituir, eu não vou trair, eu não vou fazer isso, porque isso é um escândalo para qualquer pessoa que está vendo. Mas aí a pessoa carrega dentro dela murmuração, dentro dela ela carrega fofoca, ela carrega conceitos que para ela não é escandaloso. Mas ela está esquecendo que isso não é um dos frutos que nós devemos carregar. Amém, queridos? Nós estamos entendendo, diga amém? Amém. Então, queridos, o principal papel nosso é nós enchermos do Espírito para que nós possamos gerar os frutos. Esses frutos são gerados por causa de Jesus, eles são gerados porque Jesus habita em nós. Quando eu tenho consciência, queridos, de que nós já somos perdoados em Cristo, isso faz toda a diferença. Porque quando você vai criar um relacionamento com uma pessoa e você tem alguma, está devendo ou tem algum crédito, aquela conversa ela é meio distorcida, não deixa eu lembrar daquele assunto não, estou devendo eles, tenho que lembrar disso, e agora, o que eu faço? Mas olha só, quando eu tenho entendimento que Jesus já me perdoou, Ele já levou na cruz tudo aquilo que me afastava de Deus, agora eu sou perdoado, eu já tenho consciência de que eu posso me aproximar de Deus com ousadia. E eu tendo esse conhecimento, queridos, eu vou criar uma conexão com Deus, eu vou criar um relacionamento de comunhão com Deus, amém? Quanto pretendentes, diga amém? Amém. Porque, queridos, a Bíblia deixa bem claro que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então, em que momento que eu vou achar que eu estou fazendo algo importante, sendo que eu não tenho Cristo na minha vida, me conduzindo, me guiando? Então, eu preciso entender que eu preciso dele. Amém, queridos? Amém. Efésios, o livro de Efésios, capítulo 5, 18, diz assim, não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a Bíblia está falando isso, aí a gente fala, beleza, não vamos fazer isso para que nós sejamos cheios do Espírito. Mas aí o versículo continua nos orientando como que nós devemos ser cheios do Espírito. Porque o versículo seguinte diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O versículo continua, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com temor de Cristo. Amém. Então, queridos, quando eu falo entender e encher do Espírito, às vezes nós também colocamos isso como um entendimento distorcido. Porque, encher do Espírito eu só preciso orar. Mas no momento que você leu isso aqui, quando eu estou falando aqui, falando entre vós salmos, não está falando de oração, no contexto só orar. Está falando que eu preciso cantar, entoar cânticos a Cristo. Está pensando que eu preciso entender que eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez. Eu preciso sujeitar uns aos outros também com temor. Isso faz parte de estar cheio do Espírito. Então, queridos, quando eu falo que eu preciso entender que está, vamos dizer assim, encher do Espírito, não é encher o meu Espírito.
Isso é poderoso, queridos, porque quando a Bíblia está falando de Atos 2, de que a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus veio e todos foram cheios do Espírito Santo. E por ser cheio, eles falavam em línguas. Ou seja, a consequência do falar em línguas veio do ato inicial de ser cheio do Espírito de Deus. Pode estar entendendo? Diga amém. Amém. Eu não quero entrar nesse contexto de falar e orar em línguas, sobre o batismo, né, com o Espírito Santo. Eu não quero entrar nesse contexto, mas só para que você entenda, quando João Batista ele estava pregando, né, aquela pregação que todo mundo conhece, raça de vida, todo pregador queria pregar. Queridos, ele estava ali e ele estava falando para muitos, né? Eu vos batizo com o quê? Com água. Mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou ler esse versículo só para nós entendermos, que eu vou dar uma ênfase nessa questão de João Batista. Diz assim, está em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ao ver se continua, a sua pá, ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha só, queridos, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia deixa bem claro que alguns critérios têm uma representação. Quando a Bíblia está falando de água, quando ela está falando de fogo, ela está falando praticamente de juízo. Porque quando você vai ler a Bíblia, o dilúvio, quando aconteceu, o juízo de Deus veio sobre a humanidade através da água. Mas quando você também vai para Sodoma e Gomorra, você entende que o juízo veio através daquelas cidades, através do fogo. Faraó, com todo o seu exército, morreram afogados no Mar Vermelho por causa da água. E toda vez que Deus, quando ele queria se revelar como justiça, como juízo, ele se revelava pelo fogo. Quando você vai ver que Deus queria se revelar para Moisés, para fazer juízo do Egito, ele se revelou numa sarça de fogo ardente. E eu preciso entender isso, porque quando também os holocaustos eram feitos, para que o juízo, acontecesse sobre aqueles animais, eram feitos através dos animais serem queimados pelo fogo. Então eu preciso entender que a palavra de Deus deixa bem claro isso. Só que quando João Batista, ele está falando de que o próprio Cristo ele virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe vários entendimentos da palavra do Senhor de que quando somos batizados pelo Espírito Santo, mas o fogo vem como juízo para as pessoas que não querem a Cristo. Mas a Bíblia está deixando bem claro aqui, queridos, que existe, quando a gente está falando sobre a oração em línguas, a Bíblia também deixa claro bem alto que em Atos 2, que os povos foram cheios e foram vistos como se fossem línguas repartidas de fogo. Então, só para você entender, queridos, quando eu estou falando do mover ou do encher do Espírito, existe um fogo que nós recebemos, que esse fogo, não é que ele vai trazer juízo sobre nós, mas ele vai nos purificar daquilo que nós não devemos ser mais. Então, o papel do fogo aqui é de trazer limpeza, de purificar nós de tudo aquilo que é impuro. Então, queridos, eu preciso entender isso, que nós, quando estamos firmados em Cristo, ou seja, que Cristo é a videira e nós somos os ramos, nós somos como um nele. Eu estou dando essa ênfase para que você entenda com profundidade isso, queridos, que o fruto ele é consequência dessa conexão sua com o próprio Cristo. O fruto não vai ser pelo seu esforço, não vai ser pelo seu trabalho, queridos, mas vai ser pelo seu relacionamento e intimidade com o próprio Cristo. Amém? São coisas que não dependem de nós. Todo fruto que nós queremos gerar por nós mesmos não vai ser. Eu preciso entender de que quando eu preciso me mover no Espírito, eu tenho que ignorar que eu não posso me mover pela carne. A Bíblia deixa bem claro que existem as obras da carne. A partir do momento que eu coloco isso como pauta, ou seja, que eu vou me mover pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, eu estou ignorando o mover pelo Espírito. E por esse fato, andar pelas obras, as obras da carne não são obras agradáveis.
A Bíblia fala sobre lascívia e muitas outras palavras que eu não me recordo agora, mas vamos aprofundar nisso. Então, a partir do momento em que eu coloco as mãos, que eu ignoro o Espírito Santo agir do fruto do Espírito em mim, eu começo a agir por mim mesmo. E aí, queridos, não existe fruto, não tem fruto gerado nisso. Só vai ser gerado obras da carne, como nós entendemos antigamente. Então, queridos, não depende de nós. Tudo é Deus que sustenta, ou seja, é a própria videira que sustenta tudo em nós. É Ele que produz esses frutos em nós. Amém? Porque, queridos, eu só preciso entender que a videira, quando você vai comprar um cacho de uva, o cacho de uva chega na sua casa ali com os raminhos, né? A uva toda presinha ali, mas a videira está lá? Mas os ramos estão lá junto com os frutos. Isso é poderoso, eu preciso falar isso para você entender, porque nós somos praticamente a parte visível daquilo que Deus é. Eu, como um cristão, como aquilo que eu carrego, como a minha forma de agir, meu estilo de vida, é a parte visível daquilo que Jesus é. Então, queridos, aqui existe uma cobrança em nós para o nosso crescimento espiritual em Deus. Porque as pessoas, queridos, elas vão se alimentar do que é produzido. Do que está produzido e que está ali junto com o gado, não na raiz, não vai se alimentar da videira em si. Pode estar entendendo antigamente? Amém. O que Cristo quer trazer, queridos, para a humanidade, como Ele já revelou, né, com o seu amor, isso vai ter que passar por você, meu querido. Então, às vezes, queridos, essa mensagem ela vai chegar num denominador comum, que é nós precisamos entender de que eu achar que, no momento em que eu só quero ser ingrato, vamos dizer assim, e só querer receber, e não entregar daquilo que eu também estou carregando, não transbordar daquilo que eu estou carregando, eu não estou sendo frutífero. Eu não estou sendo a pessoa a qual Deus quer que eu permaneça na videira, no ramo ali, produzindo, continuando a produzir. O versículo 6 do primeiro capítulo que nós já começamos a ler, diz assim, ó: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. O contexto aqui, queridos, não está falando de outra coisa, né? Não é o meu papel de santidade que está sendo julgado. Está falando de frutos o tempo inteiro. Então eu não posso misturar as coisas, queridos. Eu preciso entender que não é a minha, eu vou tentar trazer isso mais claro que você entenda, não é a minha forma de conduzir aqui, ou estar presente aqui no culto, ou estar pregando, ou estar sendo eloquente, ou qualquer coisa assim, e nem muito menos o meu comportamento diante das pessoas, porque isso é uma maquiagem, porque ninguém sabe o que está dentro do meu coração. Você está vendo uma pessoa aqui na frente pregando para você, mas isso não é pelo meu comportamento. E aí que eu preciso entender, queridos, que as pessoas, a maioria delas não são transformadas genuinamente, palavra difícil, porque elas às vezes vivem de aparência, e o fato de viver de aparência, queridos, é como eu já disse aqui, às vezes a pessoa não bebe, não trai, não prostitui, não faz nada disso, mas ela não entende que eles acabam abraçando coisas internas que nunca foram tratadas na sua vida espiritual, vamos dizer assim, na sua conduta, porque ela prefere se entregar a essas condições que não são, que às vezes são aceitas. E pessoas começam a ser pessoas amarguradas, começam a falar de coisas que não é fruto do Espírito. Então, queridos, eu preciso entender de que quando nós estamos na videira, os frutos que são gerados são frutos do Espírito. Se nós não estamos, os frutos que são gerados são frutos da carne. Isso deve ser, queridos, eu quero trazer esse entendimento que isso deve ser algo comum para nós. De que o fruto que nós estamos gerando, seja onde for, aonde nós estivermos, nós temos que agir como Cristo agiu. A Bíblia deixa bem claro que Judas traiu Jesus. Mas em nenhum momento Jesus ficou acusando, traidor. Então, Jesus, muito pelo contrário, ele o amou, é assim que você trai o seu amigo. Aí vem Pedro e vai lá e nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus quis o quê? Quis novamente o relacionamento com ele. Chama Pedro aí, que nós vamos conversar. Tu me amas, Pedro? E aí você já entende, queridos, que não é dessa forma. O amor que nós carregamos, queridos, é o amor de Cristo em nós. E se eu não transbordo desse amor, queridos, eu não estou gerando o fruto da videira. Amém? Amém? Eu creio que até agora nós estamos conseguindo entender esse contexto da videira e dos frutos dos ramos. Amém.
Eu preciso que a gente entender de que Paulo, por exemplo, é um exemplo claro disso. Paulo, ele estava o tempo inteiro sendo apedrejado, era preso, ele era açoitado, ele era caluniado. Mas quando você vai ver o contexto de Paulo, e ele era muito, vamos dizer assim, maltratado justamente pelos fariseus, aqueles que acreditavam que estava fazendo certo. Aqueles que estavam fazendo, acreditavam que estava fazendo para Deus, fazendo para Deus isso. Mas chega um momento que Paulo fala assim: eu prefiro abrir mão até da minha salvação para que eles sejam salvos. Porque o que eu entendo deles é que eles são ignorantes, eles não sabem o que é a graça de Deus. Porque eles então entender o que é esse amor que transborda, que dá a ponto de nós entendermos que se nós somos maltratados ou machucados em si, ou feridos, nós precisamos entender que o amor que nós carregamos é o amor de Cristo. Porque nós temos visto muitos queridos, muitos que não desfrutam realmente do que Deus já liberou, é porque eles não entenderam isso, porque não foram transformados genuinamente, como eu quero dizer. Porque você fala: Deus, eu já liberei o perdão para determinada pessoa, mas quando você vai ver a pessoa ainda, já liberou o perdão, mas ela ainda continua enferma. Ela continua sentindo a raiva, continua sentindo o rancor. É isso que eu preciso entender, porque existe uma necessidade de realmente liberar, sabe? De tirar, não depende mais de mim, agora depende de Deus, é tudo dele. A partir do momento que eu tiro o meu eu, a minha obra, a minha atitude, o meu, achando que eu estou gerando fruto por mim mesmo, que entendo que é a videira que gera em mim os frutos, eu começo a frutificar mesmo, de verdade. Amém? Amém. Então, queridos, o que Deus quer que nós precisamos é evidenciar estes frutos que nós estamos carregando. Amém? Amém. A palavra, nós vemos aqui no versículo 6, diz assim: quando será lançado fora. Essa mesma palavra no grego, ela tem a conotação de ser colocado aos cuidados de alguém. Então, mesmo que Jesus estivesse dizendo assim: ande comigo no Espírito aqui, que eu vou te conduzir para um bom lugar. Aí você: não, deixa que eu faço do meu jeito. É o mesmo que ele dizendo: então beleza, se você quer com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras, vai, siga seu caminho. Eu preciso entender, queridos, que Jesus agora, ele não vai ser, Jesus agora em mim, e a graça de Deus em nós faz toda a diferença no conceito de justiça. Porque antes, se você pecasse, você era julgado, era morto, e ele tinha a sua consequência logo em si. E agora, por mais que eu erre, Jesus ele vem e apenas nos exorta. Quer me seguir? Tudo bem. Não quer me seguir? Tudo bem. Tem um destino pronto para aquilo, mas tudo bem. Você não é forçado a isso, sabe? Eu preciso entender que existe um amor grandioso nisso. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, eu só preciso entender de que eu carrego dentro de mim, aquilo que está dentro de mim é algo muito maior que qualquer cargo nesse mundo. Imagina um cargo importante aí, sei lá, presidente, dono da Starlink, talvez. Queridos, aquilo que você carrega é muito maior do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque o cristão ele anda com autoridade. E se entender essa autoridade que nós carregamos, que ele é poderoso. Tem um livro Autoridade do Crente que ficou comigo até, mais de 2 anos de água, mas é um livro que eu mais lia. Porque é um livro que me trouxe essa clareza de entendimento da autoridade que eu carrego, meu querido. Então eu tenho uma autoridade que foi colocada em mim, de que quando eu estou enfermo, eu vou declarar que eu já sou curado. Mas não só isso, se alguém chega enfermo perto de mim, eu posso colocar a mão e orar por ela e ela também ser curada. Essa é a autoridade que Deus colocou em mim, colocou em nós. Então, queridos, eu preciso entender que eu também sou representante do reino dos céus aqui na terra. Você pode ser qualquer embaixador, hein, meu? Quer ser embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? Talvez seja um cargo importante. Uma potência mundial, eu represento ela em qualquer outro país. Mas olha só, você é embaixador do reino do céu. Não existe reino que você possa comparar ao reino de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém? O versículo 7 continua assim: se permaneceres em mim e nas minhas palavras permanecer. Vamos ver de novo aqui, versículo 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, tudo que quiseres pedir vos será feito. Então, queridos, a palavra de Deus está falando aqui sobre permanecer nele. Qual que é o sentido de permanecer na videira? Gerar mais frutos. Ou seja, quanto mais eu encho de Deus, mais dele eu fico cheio. Não sei se você entender, mais fruto vai ser gerado.
Quanto mais intenso eu busco de Deus, ou seja, eu preciso entender, queridos, que não é num domingo que eu vou ser cheio, daqui eu filateio durante a semana inteira. Não, meu filho. Eu encho na quinta, depois eu vou me esvaziando, depois eu venho e encho de novo no domingo. Não, queridos. É o tempo inteiro entender que eu preciso estar cheio de Deus. É o tempo inteiro que eu preciso entender que Deus já está dentro de mim. Então, quando eu entro no meu quarto e oro, Deus está lá comigo. Eu estou cheio da presença dele. Um dos propósitos que eu coloquei no meu coração, e eu quero começar já no próximo mês, eu preciso mais de Deus. Eu estou cheio de Deus, mas eu preciso mais. Eu quero fazer todos os dias, todo dia eu vou entrar para o quarto, fechar a porta e ficar ali horas com Deus, sabe? E buscar de verdade. Sabe, porque eu não quero só encher-me do Espírito para que fica para mim mesmo, sabe? Para mim só encher até a tampa, não, eu quero transbordar aquilo que eu carrego. Amém. Porque quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você transborda aquilo. Deus, ele tem uma coisa certa a fazer, ele quer te usar. Isso é verdade. Amém, amém. E aí, se você não está disponível para Deus, como que ele vai te usar? Talvez aquilo que você vê como barreira, como impedimento na sua vida, é a falta de você entender o propósito de Deus para a sua vida também. Talvez você está no trabalho, vê que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está esperando só um posicionamento seu. Por quê? A partir de você entender, ó Deus, não é pelo meu braço, não é pelas minhas ações, pelas minhas metas, não é. É tudo pelo Senhor, porque o Senhor é o ramo, o Senhor é a raiz. E eu vou gerar frutos. As coisas começam a acontecer. Então, quando eu estou falando aqui da questão de nós estarmos puros ou limpos de verdade em Deus, é entender de que nós precisamos colocar o Espírito Santo de Deus agindo em nós, de verdade. Porque ainda continuamos ouvindo a palavra que Deus cura, mas ainda continuamos enfermos. Deus transforma e ainda continuamos vivendo uma vida igual, as coisas não estão mudando, não estão acontecendo. Como eu já disse aqui na última mensagem, Deus não quer só que você receba a provisão dele, mas que você viva em abundância já. Amém. O que Deus quer para você não é que ele fica te curando o tempo inteiro, não, porque é como se fosse assim, vou te curar, aí você vai ficar doente de novo, agora eu tenho que te curar de novo. Não, Deus já quer te dar saúde, sabe, para que você seja saudável sempre. É isso que Deus quer. Tem um determinador comum ali que Deus quer alcançar na nossa vida. Amém, queridos? Amém, amém. Mas aí, queridos, a palavra de Deus deixa bem claro que para que nós permanecer em Deus. E as palavras de quem? De Cristo permanecer em nós. E aí vem, pedireis o que quiseres e vos será feito. Queridos, eu preciso entender isso aqui é poderoso, porque às vezes muitos não recebem a bênção de Deus, porque, né? Eu permaneço em Deus, aí se quiser, eu pedir a Deus, será feito. Mas tem um contexto ali que eu preciso entender. O que será feito na minha vida? A Bíblia deixa bem claro, eu preciso permanecer em Deus. Permanecer em Cristo. As palavras de Deus, de Cristo, agora permanecem em mim. E a partir daí, que as palavras de Deus agora estão em mim, tudo que eu pedi baseado nas palavras de Deus permanece em mim, será feito na minha vida. Então, queridos, eu preciso entender de que não é por mim, é só chegar a Deus, eu quero isso, quero aquilo. Não, eu preciso entender qual que é a palavra de Deus que já foi liberada para mim. E a partir dessa palavra liberada é que eu começo a pedir e recebo dessa palavra. Amém? Queridos, nós estamos entendendo isso? Diga amém? Amém. O permanecer nele, como eu já disse aqui, gera frutificação, queridos. O efeito de você receber essa resposta imediata de Deus é você permanecer na palavra dele. Aleluia. Efésios no capítulo 5. Nós já estamos lendo, né, Efésios? Agora estou confundindo aqui. Efésios 5 no capítulo 1. Não, verdade. 5 no capítulo 1 diz assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Queridos, eu preciso entender isso de que, quando o Efésios está dizendo assim, ó, o livro de Efésios está dizendo assim, ó, sede eu, imitador de Deus, como que? Como um filho amado dele, eu preciso entender, queridos, a minha posição, a minha condição. Como que Deus quer que eu seja imitador dele? Como um filho dele. Então é uma posição que Deus já nos condicionou, amém? Amém. Esse é o modelo de filho amado. E o modelo de filho amado, ao mesmo tempo, é Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele é o modelo a qual nós devemos seguir. E a partir do momento em que nós estamos enxertados nele, que ele é a videira, nós estamos, nossos ramos, né, que nós somos ramos, nós estamos nele, nós somos imitadores de Deus. Quantos estão querendo dizer amém?
Queridos, quando Jesus ele revela quem nós somos em Deus, Jesus ele veio, a palavra deixa bem claro que Jesus ele veio para revelar quem é Deus para nós, e ao mesmo tempo também nos mostrar quem nós somos por causa dele. Ou seja, a sua vida, a vida de Cristo aqui na terra é representação de quem nós somos antes do pecado, quem nós éramos, né? Vamos dizer agora quem nós somos. Eu preciso entender isso. Então Jesus nos revelou quem nós somos, mas ele não nos revelou pregando. Ele não nos revelou falando assim, não, vocês é igualzinho de Deus. Não foi dessa forma. Sabe como que ele se revelou? Através da sua própria vida, da sua forma de falar, da sua forma de agir. A Bíblia deixa bem claro que nós precisamos entender isso. João 14,9 diz assim, ó, quem vê a mim vê o Pai, né? O próprio Cristo falando. Jesus, ele mostrou quem é o Pai, não foi falando, não foi pregando, mas foi agindo, foi sendo essa pessoa. Então, queridos, quando eu preciso revelar Cristo para outras pessoas, como que eu preciso agir? Eu preciso entender, queridos, que é sendo, é agindo como um filho de Deus. Então, queridos, às vezes eu estou entrando numa ênfase aqui de mais doutrinária, mas eu queria que você entendesse isso. Então, às vezes nós ignoramos. Hoje nós temos a oportunidade de cultuarmos aqui na casa da irmã Margarida. Mas ela abriu as portas para isso acontecer. E por outro lado, nós às vezes ignoramos que o que Deus colocou em nós, essa sorte. Às vezes nós trazemos com um conceito egoísta. Não vou levar ninguém na minha casa. Não quero receber ninguém, não. Essa casa é só minha. Não quero transbordar, não. Se eu vou transbordar com ninguém, eu tenho que ir em algum lugar preparado, aí sim eu vou transbordar na vida de alguém. Mas aí, queridos, isso não é o meu papel de ser igreja, não é o papel de ser a noiva de Cristo, ou é a própria representação de Cristo aqui na terra. Porque, queridos, se eu quero alcançar vidas, se eu quero alcançar pessoas ao meu redor, eu tenho que estar onde essas pessoas estão. Eu tenho que trazer para perto. Essas pessoas têm que ver como é que eu vou fazer o meu almoço, né? O meu almoço é o quê? Eu sento na mesa e dou graças a Deus pelo alimento. Quando não tem nada também eu agradeço. Esse comportamento tem que ser passado, tem que ser transmitido. Aquilo que você carrega, meu querido. Amém. Porque, queridos, quando você está orando para alguém que precisa de cura, você não está manifestando somente a cura, você está revelando através daquilo quem Deus é. Jeová Rafa, o Deus que cura. Quando eu estou orando para que Deus venha prover na vida de alguém, eu não estou revelando, eu não estou só colocando a condição de Deus prover na vida da pessoa, mas eu estou colocando Deus ali, Jeová Jireh. Eu estou revelando Cristo através do que eu faço, da minha forma. Deus se manifesta através da minha atitude, do meu comportamento. Pode também dizer amém. Amém. Então, queridos, eu só preciso entender isso, que somente na onde eu estiver, seja no trabalho, na escola, em casa, a presença de Deus também está ali. E as pessoas que estão ao meu redor precisam saber disso. É poderoso, sabe por quê, queridos? Porque quando você, imagina você agora que tem uma vida de intimidade com Deus, está buscando a Deus o tempo todo. Só de você chegar, queridos, as pessoas vão sentir a presença de Deus perto de você. Ai, meu pai, eu estou sentindo aqui agora, o que é isso que está acontecendo? Não, é você que está carregando a paz, a glória de Deus na sua vida, amém? Amém. Então, queridos, Efésios 5:2, que é o versículo seguinte aqui do que eu falei, diz assim, ó, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou-se a si mesmo por nós, com oferta de sacrifício a Deus, com aroma suave. Cristo andou em amor. Ele quer que nós também andemos em amor. Mas esse amor, ele é um amor de entrega. A palavra de Deus também deixa bem claro. Que foi um amor de sacrifício. Um amor de oferta que ele fez. Olha só, e o versículo de Efésios aqui, o versículo 3 continua, no capítulo 5, diz assim, ó. Mas a impudicícia, fala, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essa palavra aqui que eu acabei de falar é impudícia. Ela tem a mesma tradução de que a falta de pudor ou de moral, imoralidade, qualquer palavra que está nesse sentido, sabe, de desonestidade, falta de honra, é essa palavra. Ou seja, mas esse tipo de atitude e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como vos convém. Como? Entre vós, como convém a santos.
O que eu preciso entender desse versículo que está dizendo para nós? É que às vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é conveniente. O versículo continua, fala sobre más conversações, sobre essas coisas. Mas eu preciso entender, queridos, que a minha conduta, o meu comportamento revela o que eu carrego. Por isso que às vezes, queridos, o nome de Cristo às vezes é envergonhado através de muitas pessoas, porque talvez aquela pessoa não está enxertada na videira, mas as pessoas conhecem, é o crente. A pessoa não está firme mais, mas ela é o crente. E aí qualquer atitude ou comportamento daquela pessoa, quem vai revelar que aquela pessoa carregava ou trazia em si, nas palavras ou na atitude? O próprio Cristo. Então existe, queridos, um entendimento que eu preciso saber de que nós fomos alcançados pela graça de Deus. O que eu preciso entender é que eu não estou aqui para agradar as pessoas, porque quando você está naquela rodinha ali, está legal, né? Está interessante. Eu não estou aqui para agradar as pessoas, queridos, eu não estou aqui para fazer também por mim mesmo. O nosso entendimento que nós precisamos ter é que nós precisamos romper para o caminho certo. É fazer as coisas certas, amém, queridos? Amém. Mas não é para fazer, para mostrar, eu sou bom, eu sou melhor, não. É para que a glória de Deus se revele em nós, amém? Amém. Queridos, eu já vou concluir aqui, mas a mensagem que nós pregamos não é só pela esse momento de oportunidade que eu tenho aqui de falar e pregar para você aquilo que eu conheço como a palavra de Deus, como a verdade. Mas ela está muito mais nas minhas atitudes do que só nas minhas próprias palavras. Então eu preciso ter esse entendimento de que eu não vou chegar aqui, eu vou ficar dando conselhos por mim mesmo para pessoas, não, porque às vezes esses conselhos não podem mudar a vida das pessoas, mas Deus pode. Então eu vou transmitir Deus para a vida das pessoas, porque a transformação acontece através da intervenção do próprio Cristo. Amém, queridos? Amém. A Bíblia, quando o versículo continua, está falando para que, como eu já disse, né, para que você não se acomodem, né, nessa condição, não fale palavras torpes, nem vãs, nem chocarrices e assuntos assim. A palavra está dizendo assim, para que nós não sejamos como eles, ou seja, como eles, que existe uma classificação de pessoas que são dessa forma. Pessoas que gostam desse ambiente, sabe? Onde tem más conversações, imoralidade, maus pensamentos. O que eu preciso entender, queridos, é que eu faço parte de um reino, amém, queridos? Quantos faz parecer, diga amém? Amém. E que eu não posso me comparar com esse tipo de pessoa. Porque no momento em que eu estou sendo comparado com esse mesmo perfil ou com esse mesmo comportamento, a presença de Jesus também está sendo revelada naquele momento. Ou seja, você tem Jesus mesmo, ele realmente transformou a sua vida, porque você está tendo comportamentos e atitudes diferentes daquilo que você fala, que você prega, ou que você tem como atitude. Queridos, eu preciso entender de que nós não podemos ser dominados pelos nossos pensamentos. No momento que pode salvar, nós precisamos ser dominados pelo que nós falamos, ou pelo algum vício, ou por qualquer outra coisa. Só preciso que você entenda isso, porque quando você é dominado por qualquer coisa, logo você não tem domínio sobre nada. E a palavra de Deus, quando fala que nós nascemos para reinar, para governar, o governo, ele sobrepõe sobre essas condições. Eu tenho domínio próprio, eu carrego isso. Agora, eu governo a minha vida com Cristo em mim, as coisas acontecem. Então, queridos, a Bíblia deixa bem claro que eu preciso entender que agora nós somos luz. A Bíblia deixa bem claro assim, ó, do versículo 8, agora eu estava lendo aqui, Efésios 5. Pois outrora eram o quê? Trevas, porém agora sois luz. Luz em quem? No Senhor. Andai como os filhos da luz. Então eu preciso andar, queridos, de acordo com aquilo que eu sou. O que a palavra diz que eu sou? Eu sou luz. Então, queridos, quando você está andando em uma condição onde você não reflete ou não traz essa luz, você já precisa entender, queridos, que aonde você está não é o ambiente certo.
Eu estou num ambiente onde eu estou sendo luz, eu estou trazendo clareza naquele lugar, eu estou trazendo o discernimento de que é um servo de Cristo, alguém que é filho de Deus, faz toda a diferença. Seja no seu trabalho, seja no seu lar. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém, amém. Queridos, eu só quero que você entenda isso, que Deus nos colocou para que nós sejamos os ramos. Qual que é o propósito do ramo? Fazer com que a videira gere os frutos. E a partir do momento que eu entendo isso, de que nós somos feitos para frutificar, qualquer obra que eu fizer por mim mesmo, ela é infrutífera. Então eu preciso ter esse entendimento. E eu preciso sair desse comum, desse fácil, para mim poder começar a, vamos dizer assim, eu não posso limitar daquilo que eu carrego as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho visto muito isso, e nós que estamos num processo aqui, num ano de crescimento, de avanço, nós precisamos ter clareza disso. Porque quando, a partir do momento que eu não transbordo daquilo que eu estou recebendo, que não faz sentido. Aí o pastor pode cobrar, vamos, convida pessoas, convida gente para estar aqui, mas se eu não vou, eu não frequento o lar de alguém que está precisando de Cristo lá, o que adianta? Eu vou fazer um convite para você. Mas quem é você? Só aquele cara que vai na igreja? Só aquela pessoa que frequenta a igreja? A diferença está aí, queridos, para nós entendermos que ao alcançar, ser luz, é agirmos, é termos posturas diferentes da que nós já estamos tendo. Porque senão vai ficar só a cobrança. Eu vou ficar aqui, irmão, vamos fazer, vamos para cima. O pastor Rafael que tem esse talento de Deus aí, o apóstolo tem essa pegada. Vamos levantar, irmão, vamos avançar, vamos romper. E você escuta muito isso, mas às vezes você vê que não como assim? Meu fruto não está alimentando ninguém. Então, queridos, nós precisamos transbordar aquilo que nós recebemos. Só que o que nós estamos recebendo, queridos, é isso que eu preciso ter certeza também. Você está recebendo cheio de quê? Você está sendo cheio do Espírito ou está cheio de obras na carne, vamos dizer assim? Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso estar cheio daquilo que é certo. Amém? Amém. Esses versículos que eu li aqui para você, você entendeu que em nenhum momento foi cobrança. Sabe o que é isso? Isso é conselhos. Se você quer frutificar, faça isso. Se você quer ter uma vida do jeito que está, da mesma forma, faça as suas obras. Só precisa entender isso, queridos, que quando a palavra de Deus ela traz esse entendimento de que eu estou sendo aconselhado pelo Espírito Santo o tempo inteiro, eu preciso então entender que eu me posicionando para receber de Deus, o próprio Espírito começar a me conduzir, as coisas vão encaminhar. O Espírito Santo de Deus é perfeito, meu querido. E quando ele é perfeito, todas as coisas que ele traz para nós também são perfeitas. Amém. Nossos caminhos são falhos, nossos caminhos, nossos pensamentos não nos levam longe. Porque nós queremos tomar uma decisão aqui e a maioria das vezes decisões por nós mesmos nos fazem quebrar a cara. Mas o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele já conhece o nosso futuro e ele quer nos levar para um bom lugar. Amém? Amém. Então, queridos, eu só preciso que você entenda isso, para que nós precisamos andar no Espírito. Por quê? É no Espírito que é dali que surge a fonte dos frutos. Toda vez que eu entendo, querido, o que a graça de Deus revela para nós, a graça que você já sabe que é o favor merecido de Deus para nós, eu preciso entender de que eu não tenho que me colocar nessa condição de não vou fazer nada para Deus agora porque eu preciso melhorar alguma coisa. Isso é poderoso, está no meio dessas coisas. Não está na hora de eu começar a pregar, não está na hora de eu começar a louvar, não está na hora de eu começar a evangelizar, não está na hora não, porque eu ainda preciso me preparar. Minha vida não está tão legal assim. E é nessa hora que eu preciso entender o que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus que alcançou não foi pelo seu mérito, não, meu. Foi por mérito de alguém que se sacrificou por você. Eu preciso entender que eu já fui perdoado em Cristo. Eu preciso saber dessas condições que já foram liberadas para mim. E essas condições é que me colocam no exato momento na condição de já chegar e fazer aquilo que eu carrego. Amém. De praticar aquilo. Amém? Que estão dizendo, diga amém. Amém. Então, queridos, olha, eu só quero que você entenda isso. Que às vezes o nosso conceito eu falei aqui no início sobre o conceito de ingratidão. Ingratidão é o quê? Às vezes nós recebemos algo e não sabemos transbordar. Mas isso carregamos também um conceito de cultura, né? Nós só queremos o pastor que vai pregar, então ele tem que gastar o tempo dele lá,
Ele tem que orar bastante, ele tem que estudar muito, e aí você chega aqui e recebe algo poderoso de Deus para transformar a sua vida com a orientação do céu, mas aí você pega e enche só para si mesmo. Você não transborda, você não leva isso adiante. E às vezes nós ignoramos o princípio da honra, queridos. Porque a partir do momento em que eu começo a honrar, no conceito de ser grato por aquilo que eu recebo, aquilo que você está recebendo aqui agora, queridos, não é algo material, é algo para o seu crescimento espiritual, é algo que não tem preço, algo que não tem valor físico que você coloca preço nisso, porque você está crescendo para a eternidade, meu querido, para viver com Cristo. Então, queridos, eu preciso entender de que, de alguma forma, eu preciso contribuir. Eu preciso entender que eu preciso honrar de alguma forma, eu preciso ser grato de alguma forma. E eu não estou falando aqui de dinheiro, não. Eu estou falando de atitude, de comportamento. Eu preciso fazer, o reino de Deus precisa de mim, então eu vou me posicionar para fazer. Amém, queridos? Amém. Quando eu disse aqui que a mensagem ela vai voltar doutrinando, mas ela traz esse conceito de exortação para a igreja de Cristo. É para nós nos posicionar nele. Porque, queridos, eu preciso, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou enchendo do Espírito, a minha mente também está sendo alimentada pela palavra. Amém? E a partir disso eu estou colocando para fora tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que não é do Espírito também está sendo jogado para fora. E eu preciso entender, queridos, que essa transformação ela acontece repentina. Eu só preciso me posicionar para entender isso. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ler a história da mulher samaritana. Quando ela entendeu de que alguém tinha água que não parava de jorrar, estava transbordando para a vida dela, o que ela fez? Ela saiu correndo, meu irmão, na mesma hora, e ela trouxe a cidade inteira para receber aquela mesma água. Isso é que é poderoso, é isso que nós precisamos entender. Não foi só ela, você lembra também da história do Gadareno? Gadareno, o endemoniado, estava lá, mas Jesus chegou e transformou a vida dele. Aí o que ele queria? Queria seguir. Falou, não, vai lá. Agora aquilo que você recebeu, já entrega. Meu irmão, imagina, você acabou de agora estar todo endemoniado, você agora é liberto e já sai. Não, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta. É assim que Deus quer que você tenha esse comportamento, meu querido. A palavra de Deus, ela revela isso para nós. Nós somos chamados para ser filhos de Deus, amém? Amém. E frutos são gerados através dos filhos de Deus, queridos, porque estão firmados na videira verdadeira, amém? Amém. Então, queridos, eu já quero terminar aqui, quero que você entenda isso. A mensagem de hoje ela está trazendo para que você entenda o princípio de aonde você está firmado. Você está firmado em Cristo, que é a videira. Você é o ramo. Mas Deus é o agricultor, Deus é quem cuida. A partir do momento em que eu entendo que os frutos que são gerados em mim é através de Jesus, em minha vida, que as coisas acontecem, as pessoas também são transformadas, eu tenho que me agir com essa atitude, com esse pensamento. Mas eu também tenho que ter fome, eu também tenho que ter sede. E eu não estou falando sede, queridos, de ter que ir buscar em algum lugar, porque como eu acabei de dizer aqui, a própria fonte que é transbordante agora habita dentro de você. Às vezes nós o tempo inteiro querendo, nós temos sede de Deus, não temos mais não, porque agora a fonte não para de jorrar dentro de nós. Mas eu preciso me posicionar como que eu preciso tomar daquela água sempre. Daquela água que está sendo jorrada dentro de nós, eu preciso me alimentar. Então, entenda isso, queridos, durante esse tempo, durante essa semana, busca a Deus de verdade. Fala assim, Deus, eu preciso entender qual que é o seu propósito para a minha vida. Sabe? Porque eu quero fazer as coisas acontecer, mas se você já entendeu isso aqui, se você fazer por suas próprias mãos, por suas próprias obras, os frutos que são gerados, queridos, são pecados, são obras da carne, que não geram um conceito de crescimento. Mas a partir do momento em que eu quero crescer, me encher do Espírito, eu vou ser conduzido pelos frutos que são gerados. E esses frutos começam a ser gerados, e a partir dessa geração ela começa a alcançar outras pessoas. Porque quando eu entendo que eu fui alcançado pelo amor de Deus, esse amor ele transborda para a vida de outras pessoas. E não só isso, queridos, quando eu entendo que eu sou curado, essa cura também transforma a vida de outras pessoas. Então, queridos, é muito simples entender que o Evangelho, as boas novas de Cristo, ela veio para transformar. Ela não veio para fazer com que você apenas melhore um pouquinho, não. Ela veio para fazer novo de novo. Ela veio trazer um entendimento de transformação na sua vida. Então, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, e que você entendesse que durante essa semana, dedique um tempo para Deus, entra no seu quarto e comece a buscar a se encher do Espírito.
que a ser moldado pela palavra de Deus, sabe? Medite na palavra de Deus, ao mesmo tempo também comece a salmodiar, ser grato a Deus por tudo. Como é bom, queridos, as irmãs que têm essa oportunidade, às vezes, né, tá em casa, tá limpando a casa, coloca um louvor e começa ali a salmodiar, começa a entregar sua vida a Cristo, queridos, quando você entender, na hora que você terminou de arrumar, parece que o tempo passou rápido. Mas eu quero que você entenda que existe um rio, queridos, que transborda sem parar, uma fonte que está sendo jorrada dentro de você. Amém. E que você precisa se alimentar disso. Amém. Queridos, não é eu que vou te entregar nada. Eu vim de Belo Horizonte, mas eu não tenho nada para te entregar aqui, a não ser aquilo que eu carrego, que eu transporto. Então eu preciso entender que aquilo que eu quero para mim, queridos, eu também quero para que você cresça. O nosso propósito é um crescimento. Nós estamos caminhando rumo à perfeição em Cristo. Amém? Amém, amém. Então eu gostaria que você orasse nessa oração, você colocasse a sua vida na mão de Deus, para que você, enxertado nessa videira, você, como ramo, você comece a gerar frutos. Então comece a orar, queridos. Não tenha vergonha, não tenha preocupação com quem está do seu lado. Só entenda que agora, nesse momento, Cristo está em você, Ele habita em você, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer que você esteja conectado nele, Ele quer que você esteja falando com Ele, tendo comunhão, intimidade com Ele. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Deus, rendemos graças ao Pai por Senhor. Permaneça usando o teu certo. Pai, que nós possamos ser nós estar sempre ligados, nós possamos crescer, possamos romper, nós possamos buscar ser cheios de Deus. Nós queremos ser cheios, Pai, a ponto de transbordar. Seja em qualquer lugar que você esteja, Pai, que a tua presença esteja lá também. Ó Pai, que o Senhor se revele, ó Pai, através da minha vida, da vida de outras pessoas. O Senhor se revela, Pai, através da sua igreja, da sua noiva, na vida de pessoas que realmente almejam. Seja qual for a situação, seja qual for a condição, ó Pai, o Senhor capacitou a cada um aqui, ó Pai, para liberar aquilo que tem recebido sempre, ó Pai, aquilo que tem sido cheio, Pai, para que você possa transbordar, para que possa fluir. E é por isso, Deus, que eu te peço, Senhor, que você venha dar entendimento e sabedoria para cada um, ó Pai, fluir, ó Pai, para que nós possa estar cada vez mais, ó Pai, agindo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Pai, o teu amor nos alcançou, o teu perdão, Pai, foi, Pai, alcançado em nós. Nós já somos sarados, nós somos curados. Não tem nada que nos trava, Pai, do teu agir em nós. Nosso coração está purificado pelo teu Espírito, pelo fogo que nos purifica. E é por isso, Deus, que eu te peço, Pai, nessa hora, que eu venha abençoar a tua igreja. E cada um aqui, ó Pai, venha sair daqui transformado, restaurado, abençoado pelo poder da tua palavra. E que, ó Pai, onde que eles estiverem, onde eles passarem, ó Pai, eles vão conhecer. Onde eles, ó Pai, pisarem, o Senhor venha pisar junto. Aquilo que eles, ó Pai, pesarem, ó deixarem, ó Pai, que vem de acordo com a tua palavra, que o Senhor venha realizar, Pai. Que o Senhor faça feito como diz a tua palavra. Confiamos em ti, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Pai, nessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, se tem aqui nessa noite alguém que tem o anseio de recomeçar, eu desejo falar assim: eu estou me sentindo tão longe, tão distante daquilo que a gente vamos fazer. Como foi pregado aqui, fomos chamados para frutificar por intermédio de Cristo. Aleluia. Mas é comum no decorrer da caminhada que algumas coisas gerem a falta de desenvolvimento, a gente dá atenção para coisas que não deve dar atenção, e por esse motivo nós não frutificamos como deveríamos. Eu sei que a gente dá daquilo que a gente tem, na verdade. A gente tem daquilo que foi nos dado anteriormente, né? Então, se você tem isso no seu coração, é um momento também que a gente dedica a orarmos uns pelos outros, ou até mesmo aquele que quer reconhecer Cristo como o Senhor de sua vida. Este é um momento oportuno, né? Eu sei que você está numa garagem e não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com a presença, ok? Mas de fato, fala assim: olha, eu ainda não estou preparado para ir aí na frente, para receber uma oração, eu sou tímido. Você pode até nos procurar no final, mas o importante é que nós devemos assumir esse compromisso diante do Senhor. Todos nós que temos um chamado, gente. Todos nós somos chamados a frutificar, como foi ministrado pela palavra. Só que algumas coisas têm
tem impedido as pessoas de serem frutíferas e de dar aquilo que Deus tem dado, né? Eu sei que a palavra fala que melhor é dar do que receber. Ele não está falando de uma questão relacionada apenas a finanças, gente, né? Como diz, né? No sentido de quem você prefere, ganhar uma casa ou dar uma casa, naturalmente falando. É muito feliz para alguém ganhar uma casa? Fala a verdade, não ganhar uma casa. Mas, cara, quem deu uma casa está em muito melhores condições do que quem ganhou. Então, você tem algo para dar, é isso que eu estou dizendo. Você carrega algo tão poderoso dentro de você, e aí, o que vai gerando motivação na gente é quando a gente está fluindo no propósito. A gente fica tão triste, né? Eu fico tão abatido quando eu não alcancei ninguém, quando eu passei a semana, eu não preguei para ninguém, não troquei uma ideia, porque eu estou enforcado de trabalho, marcenaria, me consome, não sei o quê. Eu não fui chamado para ser marceneiro, gente. Você não foi chamado para fazer o que você faz nesse sentido. Você foi chamado para promover o reino naquilo que você está fazendo. Então, ativa, desperta o dom que está dentro de você. Ah, mas já passou tanto tempo, não interessa, tá? Ainda tem muita estrada a ser percorrida, amém? Fico feliz pela presença de vocês que nos visitam. A gente vai estar aqui de novo na quinta.